E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar teorizando e hoje vamos falar dos dois killers, o que sabemos sobre cada um deles e o que podemos teorizar. É claro, o que a gente tem mais informações e mais tem como criar coisas sobre e discutir é o delegado Aguiar, né? O nosso grande killer Jason. Mas também vamos discorrer um pouquinho sobre o killer a coreana. Queria dizer desde já que eu fiz esse vídeo aqui com base na ajuda do Mano Shizui, ok? Que tá sempre com essa fotinha lá no Discord dele. O cara é oculto, o cara não gosta de aparecer não. Mas ele tá sempre me ajudando, me apoiando, e as teorias dele são incríveis. Então eu sempre faço com base no que ele me passa. Mas vamos lá abordar primeiro sobre o Aguiar. O Aguiar, sabemos que ele é um delegado, tudo indica que ele pode realmente ser um delegado, ele tem esse cartão da delegacia, ele é conhecido possivelmente na delegacia, esse número de contato dá diretamente então no número dele, ligando diretamente para a polícia no 190, também acaba indo para a mão do Aguiar essa ocorrência, porque ele, por ser o delegado, né, se você liga para a polícia, ele vai saber que houve uma ligação, uma ocorrência em tal lugar, e ele decide ir lá. Então, ele ser o delegado faz com que ele possa manipular toda a polícia, e por isso que a polícia não consegue resolver os assassinatos do mutilador noturno, porque uma própria pessoa na polícia que resolve isso. Será que ele realmente é policial? Tá? Ele pode ser um infiltrado também, tá, gente? Mas já vou mostrar algumas coisas que indicam que realmente ele deve ter ido, se dedicado, virado policial e tudo mais. Mas aí a questão é, ele sempre foi maníaco louco ou ele se tornou isso depois de um evento? A gente fala já. Há quanto tempo ele age, a gente não tem exatamente uma ideia, a gente vai ver algumas datas possíveis, mas não sabemos exatamente há quanto tempo o mutilador noturno está fazendo os seus assassinatos, ok? Então, bem interessante o esquema que o Selbit pensou, ele já coloca logo o número do 190 logo na frente do acampamento, que é para os jogadores já pensarem em ligar para a polícia. E eu gostei porque sempre o Selbit tem que tirar sinal dos jogadores ou coisas do tipo para eles não chamarem a polícia, mas dessa vez não, ele queria que eles chamassem a polícia e ele conseguiu fazer os jogadores chegarem a chamar, tá bom? O nome Aguiar eu fiquei também em dúvida porque eu pensei assim, será que ele não tem um nome completo? Mas faz sentido, segundo o Mano Shizui, que já teve imposto militar e coisa do tipo, que normalmente você usa só o nome da pessoa para se referir a ela, né? Então, delegado Aguiar, sargento Nascimento e coisa do tipo, normalmente você só usa um nome mesmo. Então, por isso que o cartão dele pode ou não ser uma identidade falsa, não configura como algo falso só por ter um nome só. Discorrendo agora sobre o Aguiar versus a Alice. Nós temos duas possibilidades, lógico que pode haver uma terceira, mas essa que eu vou trazer para vocês é isso. Sendo a primeira possibilidade o Aguiar não era um aliado da Alice e a segunda, eles eram um aliado, tá bom? Então, sabemos da Alice, Lucina, que esteve nessa casa, que tentou adotar uma criança e de que provavelmente ela era ou se tornou uma pessoa louca e, com as próprias palavras do Selbit, com um olhar transtornado, que para quem não sabe é um grupo de ordem paranormal que está presente no livro, na parte que fala sobre o mundo de ordem paranormal e fala sobre suas organizações, que é na página, deixa eu pegar aqui rapidão a página para vocês, qual é a página, me perdi, não lembro a página, 303 para quem quiser dar uma olhada. Então ela pode ser um membro dos grupos dos transtornados ou ter se tornado uma transtornada sozinha, sem um grupo ao redor dela, tá bom? E então sabemos, como o Aguiar mesmo fala, que ele é o responsável por prender ela, ele teve que lidar com ela. Nós temos até uma imagem dele aqui, mas iremos dissertar mais sobre esse jornal na próxima parte. Então vamos lá, primeira possibilidade, eles não eram aliados. Então, será que o Aguiar também quer fazer o ritual que a Lucina possivelmente estava fazendo com esses sacrifícios de pessoas? Será que ambos os dois têm o mesmo objetivo, mesmo que não sejam amigos? Será que o Aguiar
não era, entre aspas, mal, um assassino, um mutilador. Eu falei entre aspas porque a gente não sabe exato. Lógico que ele é mal por estar matando gente, mas a gente não sabe o que ele tá fazendo por trás de tudo isso. Mas, se ele não era nada disso na época, será que ele era um policial normal? Uma pessoa que não tava com um grande... se tornando um serial killer por trás, matando pessoas e coisas do tipo. Quer dizer, ele não é um serial killer, é um killer porque ele não tem um alvo específico, eu diria. No máximo os campistas, né? E a terceira questão dos eles não eram aliados era: não tinha nada a ver com ela. Tem a possibilidade também que o Aguiar não tinha nada a ver com a Alice, que ele era um assassino e que ele só prendeu ela, né? Ele era um assassino, entrou para a polícia e tudo mais, ou se tornou um assassino depois, e ele só prendeu ela e depois decidiu usar ali o acampamento para matar gente, porque pensou, pô, não tem mais ninguém aqui, a doida dessa casa já foi presa, vou aproveitar e vou aqui matar gente, já que eu gosto de matar gente, eu vou matar gente aqui, vou trazer gente pra fazer caçada, pra dar uma de assassino do mutilador noturno e tudo mais. Talvez não tenha nada a ver. Agora, se eles eram aliados, por exemplo, a Alice e o Aguiar se conheciam, ou a Alice e o Aguiar têm parentesco, né? Ambos os dois nomes são com A, não que isso indique muita coisa, mas normalmente pessoas gostam de dar nomes semelhantes para o seu filho. Então talvez eles tenham essa inclinação, mas não vou falar que eles têm não, tá? Ou talvez elas sejam criação, como a gente falou num vídeo passado abordando mais sobre a Alice e Lucina, tá? Mas se eles eram aliados, independente de parentesco ou não, por que que ele matou a Lucina, né? Ou prendeu a Lucina no caso? Será que ela ficou descontrolada demais? Será que ela tava, digamos assim, dando muitas pistas e ele usou ela como isca pra afastar a polícia desse local? Então, ó, tá aqui, ó, o que aconteceu era isso, essa mulher tava matando gente, e é isso, manda ela pra cadeia, mas ela acabou morrendo nesse tempo de ser transportada pra cadeia. Então, eles abafam o caso ali da região. Será que era isso o objetivo? Eles eram aliados? Isso era um plano deles? Ou ela precisou ser sacrificada? Também há essa possibilidade. Na parte 2, nós vemos muito a palavra você foi usado como um sacrifício a cada morte que ia acontecendo. E se a Lucina precisou também ser sacrificada? E se chegou o momento dela morrer? E aí a gente passa agora para exploração desse jornal, que tem muita coisa interessante. Primeira coisa que eu queria puxar é a própria data, tá bom? A data desse jornal é de dezembro de 2013, tá bom? E segundo este cartaz que a gente vê do acampamento, eles pedem para você passar o verão aqui, né? Verão de 2013, você não vai querer sair do acampamento. Ou seja, o verão, e aí eu botei até a data aqui, entre 2012 e 2013, o verão ocorreu de dezembro de 2012, sempre acontece assim, até o março de 2013. Então, este cartaz aqui deve ter sido feito logo no começo de janeiro e ter sido publicado, né? Ou sendo publicado em dezembro para as pessoas virem ali em torno do começo do verão, possivelmente janeiro, para este local, tá bom? Então as datas batem muito certinhas de que a Lucina que começou a transformar esse local num acampamento, tá, gente? Não foi outra pessoa que criou, não foi pós a morte de Lucina, não. A Lucina queria vítimas. E o que ela fez? Ela criou o acampamento pra matar e encontrar a possibilidade de ter essas vítimas, tá bom? E aí nós temos algumas indicações como o mapa aqui, tá? Que mostra que havia campistas antes, eles colocaram anotações. Nós também temos a parte da gasolina, que mostra também mais indicações de campistas. E possivelmente esses eram o campistas de 2013, tá bom? Então, possivelmente, talvez tenham mais, tenham sido só 3 grupos de campistas. Os grupos da seção 1, que é o terceiro grupo. Os grupos da seção 2, né, da parte 2, que é o primeiro grupo na época atual. E o grupo de 2013. Ainda pode ter vários outros grupos entre 2013, ok? E o tempo atual do RPG, onde ele se passa. Porque a gente sabe que tinha lasanhas estragadas na geladeira, comida de por volta de 3 meses atrás.
Então talvez outros campistas tenham vindo no lugar, mas a gente conhece 3 grupos ao que tudo indica, tá bom? Os de 2013 devem ter sido mortos e perseguidos, talvez, pela Lucina. Mas será que essa véia aí conseguiu matar 6 pessoas? Nós temos aqui no jornal falando que a Lucina é acusada de matar 6 pessoas. E eu até coloco aqui, só 6? Em todo esse tempo que a Lucina tá fazendo coisas nesse local, desde 1900 e pouco, quando ela tentou adotar uma criança, ela só matou 6 pessoas? Isso é acusada de 6 pessoas? Ela não teria matado muitas mais gente? E se não foi a Lucina que matou essas 6 pessoas? E sim, aqui, a gente vê o seguinte: assassina sendo levada em custódia por patrulheiro novato da delegacia. Ok, patrulheiro chegou ainda agora. O Aguiar nessa época não era delegado. E houve 6 mortes quando? 6 mortes em janeiro deste ano. Ou seja, o local se tornou um acampamento. E aí a gente não sabe quando, mas a gente sabe que no verão de 2013 ele era um acampamento. E nessa época houve a morte de 6 pessoas. Mas não dá pra indicar necessariamente de que essas mortes tenham sido feitas pela Lucina. Ela pode ter poderes paranormais, ter ido atrás, e possivelmente ter ido atrás deles, vestido a sua máscara, que depois a gente vai falar sobre, a Lucina tem uma máscara, e mesmo com essa, no caso, aparência velha, ela ter sido extremamente forte e poderosa pelo paranormal, e caçado e matado essas 6 pessoas. Ela pode ter feito isso sim. E aí, coisas importantes aqui também é que a Lucina, ela confessou. Será que ela confessou porque ela ficou doida demais e falou: foi eu que matei, eu matei aquelas pessoas? Ou será que era o plano dela? Será que era o plano dela? Eu não acho que seja o plano, tá? Eu tô mais no lado de que ela era doida, né? Ela ficou transtornada, como o Selbit mesmo falou, e por isso ela confessou seus crimes, porque ela não tem medo nenhum. Por causa que ela fala que aquilo era para algo maior, né? Ela fazia aqueles assassinatos para algo maior no futuro, algo que pudesse abalar a humanidade. Será o apocalipse? Será o aniquilação? Vamos discorrer isso no próximo vídeo, tá? E outra coisa, fala que a Lucina morreu de um mal súbito ali no caminho, né? Ela sofreu um mal súbito, então passou mal e acabou morrendo. Mas por que o corpo dela está enterrada em sua propriedade? Não é possível que uma assassina que morava possivelmente sozinha num acampamento inteiro, que estava viva quando 6 pessoas morreram naquele acampamento, que confessou o crime, eles tenham tido a boa mão de ir lá, né, a boa ação de ir lá no acampamento para enterrar essa senhora? Quem que poderia ter enterrado ela é o próprio Aguiar. Não sabemos se porque ela era um sacrifício, ou, e eles eram aliados, ou por causa que ele quis, porque era um acordo com ela ou algo do tipo, porque ela é um sacrifício ou algo assim. Vamos pensar nas possibilidades. Até falando aqui sobre esse jornal, o que eu acho, tá, gente? O que eu acho aqui? Eu falei todas as possibilidades. Ainda há chance de ter sido o Aguiar, mas eu acho que foi ela mesma que matou. Eu acho que ela coloca a máscara dela, que a gente descobriu que ela tinha. Ela fica mais forte, assim como o Aguiar parece ser muito mais forte. Ela usa do paranormal e dos rituais para caçar e matar 6 pessoas em janeiro. Ela possivelmente já deve ter feito esse ato antes com outras pessoas, mas há essa possibilidade dela mesmo ter sido feita. O Aguiar prendeu ela. Tudo indica de por que ele ser novato, ele poderia estar sim nesse local nessa época e ter sido o assassino. Mas eu acho que não. Eu acho que por um acaso ou por uma relação de aliados que eles tinham, ele descobriu tudo ou ela entregou tudo pra ele e acabou prendendo, né? Eu acho que o Aguiar nessa época já era alguém alterado, mas tem a chance de que não, porque já a gente vai discorrer mais sobre a possibilidade das máscaras. Veja que o Aguiar não parece ser muito forte nessa imagem, por mais que ele seja um homem alto, não acho que ele tá tão forte quanto hoje em dia. E o túmulo é uma das coisas que mais me pega, sobre por que enterraram ela aqui.
E aí, continuando, por que que o Aguiar faz isso? Ele pode fazer, número 1, por entretenimento, ele é louco mesmo, ele quer se divertir, quer matar gente, e aí ele está competindo com a Jean. A gente sabe que, de qualquer maneira, independente da possibilidade 2 e 3, ele quer se divertir, matar e competir. Isso aí ficou bem óbvio pelas frases dele na parte 2, tá bom? Mas eu não acho que seja só isso, talvez seja, mas vamos lá. Possibilidade 2, para terminar o que a Alice começou, né? Então, seja eles aliados ou não, a Alice queria fazer algo maior. Talvez depois de ter ouvido sobre esse algo maior, ele tenha se sentido ali na vontade de cumprir isso também, de fazer esse mal, de trazer este algo maior para a Terra, destruir, ser alguém importante, mesmo que para um lado, digamos assim, maldoso da força. Mas ele pode ter tido esta ideia de continuar o que ela começou. E por terceira chance é para realizar um objetivo pessoal. O objetivo dele não tem nada a ver com a Lucina, mas naquele local ele tem algum objetivo. Tem duas possibilidades. Ele pode estar querendo fazer um ritual, um pacto, receber um presente seja do Krampus, seja do diabo. Ele está querendo receber um presente. Ele é alguém que quer alguma coisa, que quer ir para algum lugar, talvez. E a outra possibilidade é a Regiane Jorge. Ainda tem este nome meio estranho. Regiane Jorge, ela morreu em novembro de 1994. Ou seja, as acusações de morte dela não caíram, possivelmente, para a Lucina. Não dá a entender de que ela, e eu vou até exibir aqui mais o jornal, de que ela tem a ver com o desaparecimento dessas outras 6 pessoas, com a morte dessas outras 6 pessoas. Ela fala, não é descrito aqui necessariamente que ela é uma campista, se eu não me engano. Não, eu acho que ela teria se hospedado, sim, ela era uma campista, porque ela se hospedou no local, tá? Mas assim, não sei se essas 6 mortes têm a ver, se ela faz parte de um outro grupo, se já havia outros assassinatos há mais tempo, mas fica em dúvida, tá bom? Então, até aproveitando, então pela data, então o acampamento já existia antes de 2013, pelo menos em 1994 ele também já existia, tá bom? Mas a gente sempre fala, Selbit não joga nomes à toa, Regiane Jorge não parece ter ligação com nada, e se ela tiver ligação com o Aguiar, e se eles forem parentes, ele tem envolvido-se nisso tudo. Não parece indicar tanto mais isso, tá? Agora parece mais sendo o Aguiar um psicopata doido mesmo, e não tá tentando fazer coisa por vingança, não. Mas ainda há possibilidades. Ou talvez Tenebres. O Aguiar pode estar buscando Tenebres, a Regiane pode ter buscado Tenebres e tal. Então, essas são as possibilidades, pode ser mais de uma. Eu acredito mais na primeira possibilidade com a segunda. Do pacto, eu não tenho mais tanta certeza, tá bom? Mas é possível, Se a Alice também estava buscando um pacto, então aí a gente teria uma clara ligação, tá bom? Então eu acredito na 1, na 2 e na 3. Talvez a Regiane Jorge agora, pra mim, tenha ficado mais de fora das possibilidades, né? E vamos lá, continuando, a gente agora vai falar sobre ainda o delegado, mas essas são as últimas conversas que a gente vai ter sobre ele, que é os corpos. Eu tava olhando no mapa, eu não sei onde esses corpos seriam colocados. A gente sabe que ele tem um cuidado com os corpos, pelo menos na primeira sessão a gente vê o quê? Que tinha a caçamba aqui da polícia com alguns corpos. Não dá pra saber, eu vi gente falando que são 4 sacos, eu não encontrei o momento que o Selbit descreve 4 sacos, não. Tem um fora do carro, ele fala outros dentro aqui da parte de trás do carro, né? Então tem um fora do carro e outros dentro da parte do carro. Eu só consigo ver um saco, tá bom? Mas talvez tenham 2 ou até 3, somando 4. Mas eu não consegui ver momentos que o Selbit fala sobre isso, não. Então eles têm algum local para levar esses corpos. Seja jogar fora do acampamento, para deixar o acampamento limpo, já que eles limpam o local, tiram os corpos. Ainda tem manchas de sangue que não tem como tirar, mas eles deixam o local razoavelmente limpos. Então, dando a entender, vendo isto aqui, eles ou estão levando os corpos para algum lugar, para despejar, para enterrar, para fazer um sacrifício, ou ele só quer tirar do acampamento. Não existe muitos locais dentro do acampamento para esses corpos serem colocados, tá? Porque a gente já viu
todas as áreas do mapa, tá? A gente já viu tudinho. Tem aqui a Casa dos Barcos, que a gente viu na sessão. Tem o Pier, que a gente não viu ele todo de ponta a ponta, mas viu boa parte dele. A gente tem a Cabana 2, que tá destruída. Tem a área das tendas, que os jogadores já passaram por lá. A área 4, a área 3. Nós temos o piquenique aqui e a entrada, né? A não ser que ele esteja na área 3, na Casa Juno, embaixo. Porque a gente sabe que tem um subsolo aquela casa. E ninguém entrou no subsolo ainda. A gente só entrou na parte de cima, no sótão. Mas e o porão? Talvez os corpos estivessem lá. Só que pra mim não faz muito sentido. Porque onde o carro estava, a gente não sabe exatamente onde o carro da polícia estava, mas ele não estava nessa área aqui do acampamento, gente. Eu acho que o carro de polícia estava fora. Talvez esses corpos não sejam de pessoas do acampamento, tá, gente? Porque não faz sentido se na sessão 2 as pessoas morreram aqui na casa 4 e morreram na casa 3, por que que ele pegaria os corpos, botaria na caçamba do carro, todo picotado dentro daqueles sacos, com um vivo, que a gente não sabe quem é. Muita gente teoriza que é o motorista, mas eu já falei que tenham cuidado. O Selbit não parece estar dizendo que o corpo tem cicatrizes. Ele parece se confundir. Ele fala cicatrizes, depois ele corrige cortes. Veja um vídeo anterior, onde eu falo sobre o motorista ser possivelmente um personagem importante. E aí ele teria que ter saído de carro do acampamento e depois voltado. Por que que o maluco ia fazer isso? Por que que ele ia arriscar sair na pista com diversos corpos na caçamba da polícia e ter dado merda? Podia ter dado muita merda. Eu acho que esses corpos aqui foram outras pessoas que eles buscaram em outro lugar. A gente sabe que o mutilador noturno não age só no acampamento, ele age na região da cidade. Então isso pode ser corpos de outro local, de outras pessoas. Talvez seja do acampamento, talvez não, mas eu não vejo muito essa possibilidade. Além de que, se os corpos são colocados embaixo da casa, por que que não só arrastar os corpos da casa 4 e levar para casa 3? Não vejo muita possibilidades para isso, tá bom? Então vamos lá. Eles têm cuidado dos corpos, eles vão tirar do acampamento ou trazer para o acampamento, né? Na parte 1... ele não tem tanto cuidado, porque duas pessoas ele joga de cima de um penhasco e elas caem direto no lago, né? Então não dá pra saber exatamente se eles precisam desses corpos ou ele só tava reunindo os corpos mesmo pra enterrar num lugar adequado. E jogando no mar mesmo, a chance de alguém encontrar é mais baixa e tal. Então a gente tem aqui, né, players da parte 2, 3 dias de diferença, né, se eu não me engano, pros players da parte 1. Os corpos aqui do local ainda tinha um corpo vivo, o que não indica necessariamente que é o motorista, mas com certeza não é nenhum dos jogadores da parte 1, porque todos eles foram da parte 2, porque eles foram mortos com toda certeza. E não dá pra saber se são mais de 2 ou 3 sacos, né? Fica na cabeça e na imaginação de cada um. Ainda há a possibilidade, pra quem não sabe, eu tô cantando a bola, o Aguiar tá cantando essa bola, na verdade, desde antes do RPG começar. Desde antes do RPG começar, ele falou pra mim, eu acho que vai ter participação especial da Gabi e do Alan. Por quê, tá bom, gente? Primeiro, por causa que tem o casal. Sei lá, eu ia colocar aqui. Maitê e o Alan são um casal. É muito estranho o Selbit convidar um e não convidar o outro, tá? Para alguma coisa. Então, a teoria possível é que ele tivesse convidado os dois, só que o Alan colocou ele como um assassino, tá bom? Tem um clipe estranho do Alan, que eu mostrei na sessão anterior, mas o que diminui as possibilidades do Alan ser o assassino é duas coisas. Primeiro, que o assassino possivelmente vai morrer. A gente viu pela carta do Papai Noel de que ele vai ser possivelmente afogado. A forma de derrotar o mutilador noturno é afogando ele, tá? Isso aí, então, tira um pouco da possibilidade do Selbit dar um player pra controlar esse bicho só pra morrer. Mas o Alan também é alguém que não deve gostar muito de fazer a presença no RPG semanal. Então fazer uma vez e morrer seria uma coisa adequada até pro Alan fazer, pra ele não ter que toda semana depois jogar uma temporada inteira do RPG, já que eu não acho que ele gosta tanto disso. E outra possibilidade que tira a chance do Alan ser é porque o Selbit atuou com o delegado, tá? A gente não viu o Jean falar nada, a Jean no caso falar nada, a Jin, a coreana, a assassina coreana falar nada. Agora, o delegado falou na segunda sessão e foi o Selbit que atuou. Beleza, o Selbit já atuou mais de um personagem. O Selbit já atuou o Henry, já atuou o Diabo. E hoje em dia o Diabo / Henry é personagem
de um jogador, né? Que não é o Cellbit que controla ele. Então, há ainda a possibilidade de que alguém esteja por trás do Mutilador Noturno, jogando com ele, mas a chance diminuiu sim. Agora falando da coreana, e a gente já tá quase meia hora de vídeo. Ela é aliada do Aguiar, dá a entender isso, ou pelo menos eles só estão competindo por kills e eles não são amigos necessariamente, mas parecem ser gente de um mesmo grupo, tá? Ela não até agora foi apresentada qualquer conexão com a Alice, eu não vi nada que indique ela e a Alice Lucina ter alguma relação. E é importante ressaltar que ela não tem poderes de teleporte, tá? Muita gente, eu vi um Twitter de uma pessoa tentando descobrir qual era o poder que ela estava usando teleporte. Ela não tem teleporte, gente. Ela só é rápida. Por que ela não tem teleporte? Primeiro, ela possivelmente entra na casa e se esconde nos cantos, né? Ela se esconde no armário, ela se esconde no ano. Quando ela sai de algum local, sempre você pode perceber que tem uma entrada lá. Se eu não me engano, ela sai de um local onde é mais ou menos a área que tem um tapete no chão. A gente já sabe que tem um alçapão lá embaixo. Então ela pode só ter vindo por debaixo e plum, saltado pra fora. E o melhor de tudo é que aqui na cabana 4 exatamente, ela sai deste armário aqui. E por mais que não esteja ilustrado aqui, o Cellbit descreve que tem um buraco que leva para a parte de baixo do local aqui. Então, ela não tá teleportando. Ela só se esconde, entra num buraco, sai num local, pula. Ou corta o local, né? Não sei quão forte ela é pra cortar madeira com essa velocidade toda. Mas ela possivelmente tá só fingindo. Ela não tem poderes de teleporte. Ela só corre muito rápido. Então, e isso paranormalmente, possivelmente, tá? Então isso é importante para isso daqui. A gente ainda fala que a Bagi possa ser, né, a coreana, tá? No caso, Shizui acha que pode ter sido... Acha não, né? Ele tá teorizando a possibilidade de ser uma pista falsa. Mas eu já tinha cantado na outra sessão de que a Bagi, ela tá flertando com esse X. Ela tava falando toda hora desse X. Então, ou contaram pra ela como foi a sessão, ou ela tava assistindo a sessão, né? Ela podia estar lá presencialmente assistindo todo o RPG e tal. Ou contaram pra ela. Essas são as duas possibilidades. A última possibilidade, no caso, é que ela jogou a outra sessão e o Cellbit informou tudo pra ela entender a terceira sessão, que ela tenha jogado e tudo mais. E ela entendeu tudo ali. E o personagem também pode ter sido uma criação dela. Indicações dela poder ser a coreana, né? O Matt tá na mesa, eles são namorados, o Matt e a Gabi, então cai na mesma coisa do Alan, né, sobre isso. E lembrando que tem uma foto do Alan e do Cellbit todo mundo junto, tem até um clipe do Alan falando como foi passar o dia com uma noite lá com o Cellbit. E ele fala que passaram na casa do Cellbit, mas talvez eles tenham passado jogando RPG e ele está mentindo, talvez, né. A Gabi sabe demais, como eu acabei de falar. Ela decidiu não teorizar sobre a temporada. A Gabi agora começou a fazer esses lances de teoria, de criar docs compartilhado, e ela não fez isso pra essa temporada. Muito estranho, tá bom? O Killer é feminino, o que dá uma indicação maior do que a Gabi sendo. Ela só jogou de personagem feminino até hoje, então há uma possibilidade. E o design dele é muito específico. A assassina tem uma pinta falsa. É muito descrito aquele personagem como algo que eu olho e falo, pô, isso é muito de um player. Não que o Cellbit não tenha a capacidade de fazer um personagem bem descrito, mas me parece muito um player. O nome cult que ela tem, Jen, ser coreana no meio do Brasil, assim, tão aleatoriamente essa escolha de ser, de ter uma descendência coreana. E eu vejo muito mais uma pessoa falando assim, você vai fazer um personagem que é um descendente coreano, do que o Cellbit pensar aqui, vou fazer 2 assassinos. Uma coisa importante, um tem que ser coreano. Não acho que o Cellbit tem tanto esse pensamento, mas talvez seja, tá? E isso daqui pode ser uma pista falsa da Gabi toda hora interagindo com coisas que continham o X, tá bom? Mas é uma possibilidade, tá bom? Ok? Uma possibilidade, talvez seja uma pista falsa, talvez a gente tenha chutado errado, mas vamos ver, eu acho que há chance. Até porque a gente sabe que a Spin-Off 3, os players não são necessariamente heróis, eles parecem ser vilões, né? Então se os players são vilões, seria interessante a gente já entender a vilania deles. E se a gente tá vendo e odiando esses assassinos por eles serem do mal,
faz mais sentido ainda que eles sejam personagens da spin-off 3. E por fim, eu queria falar pra vocês da teoria do Mano Shizui, que fez essa bem boa mesmo, que é sobre as máscaras. E eu acrescentei ela falando que possivelmente a máscara se trata de sangue e conhecimento. Vamos abordar sobre por que o corpo da Lucina estava com uma máscara, né? Possivelmente o Aguiar colocou ele lá, se foi ela que enterrou ele, por causa que tinha parte do ritual que precisava ser feito com aquela máscara. A Lucina tem uma máscara que traz quais sensações e sentimentos aflorados para alguém? A vontade de matar e de devorar alguém. Uma ligação clara com sangue, ok? Ligação claríssima com sangue. Então, a Lucina pode ganhar força através da máscara, ok? E a máscara é paranormal. Será que a a coreana, será que a máscara é o X ou será que o que é poderoso nela é o capuz? Talvez o capuz dela tenha poder, talvez ela tenha um capuz paranormal, tá bom? O dela tá bem óbvio por causa do X que aparece quando ela utiliza. Esse X não é normal, ele é impossível, o Cellbit próprio descreve, e a gente sabe que só o medo pode trazer o impossível, e o medo está envolvido com qualquer elemento do outro lado. Então o X se forma, não necessariamente eu acho que o X é de medo, tá bom? Não acho que um capuz é um item de medo, mas o X se formando com certeza paranormal. E a Lucina tem uma máscara paranormal. A gente sabe pelos efeitos que ela deu quando a personagem pegou a máscara na mão. Ela sentiu os efeitos paranormais dela, tá bom? E o do Jason, né, do maníaco, a gente não sabe dizer se é paranormal ou não. A gente não viu nenhuma indicação ainda, tá? E a Jin, quando ela tira ali a máscara, né, quando o Lúcio tira a máscara dela, né, o capuz, o Cellbit mesmo fala o seguinte: não deveria ter feito isso. Como se ela tivesse ficado desconfortável, a coreana. Ela não gostou daquela questão dele tirar, talvez da sensação que ela perdeu quando ele tirou. A sensação de devorar e de matar dela pode ter sido cessada por um minuto, e ela ter se sentido mal até de tudo que ela fez, não sei, né? O Mutilador Noturno, mesmo sem a máscara, parece ser um puta arrogante, né? Ele parece ser alguém mais cruel e terrível e tudo mais. E lembrando que conhecimento, né? Falando sobre conhecimento, e aí eu vou falar o que foi o meu lembrando de conhecimento. Ele é associado com isso, segundo o próprio livro de Diário Paranormal. E aí eu separei só o que combina com essa temporada. Lógica, os assassinos são lógicos. Razão, aí eu já não sei se o assassino tem razão, mas eles são racionais. Ordem, eles têm ali uma organização também. Eles são calmos, tem uma calmaria. Máscaras, relacionado. Sussurros, a gente tinha sussurros. Calmaria, eles são calmos. Máscaras eu já falei, sussurros já falei. Sombras, talvez a Jen, por causa que ela ficava com aquele efeito no corpo dela, como se fosse um fantasma, né? Desespero, eles estão causando desesperos. Regras, eles têm uma regra, tipo, primeiro você vai tentar, você fez 3 kills, agora a minha vez de tentar, eu fiz 3 kills. Eles têm uma regra ali por trás. Justiça, já não acho que eles estão sendo justos, mas beleza, talvez isso seja o sangue aflorando. Equilíbrio, são 2, e por um acaso 3 kills de cada um, mas eu acho que isso aí foi aleatoriamente. Consequências, eles têm a apatia. E, por fim, o jogo do Killer 2. O Killer 2 quis brincar com a galera, botou X durante as casas pra você fazer tal coisa. Por mais que brincadeiras tenham uma associação também com energia, eu acho que isso é muito mais conhecimento, né? A lógica por trás, vocês têm que encontrar o X, e aí a gente vai brincar. Se vocês errarem na lógica, eu te ataco e tudo mais. Eu acho que isso tem uma clara associação ao conhecimento. Muita gente tá sugerindo que seja sangue e morte, essa temporada tem esses dois a ver. Eu não acho, tá? Não é só porque tem gente morrendo e o cara tem um relógio na mão, né? Um cronômetro, que necessariamente tenha a ver com morte, tá? Eu acho que o cronômetro é muito mais mostrando o sadismo dele em ver quanto tempo você fica vivo. E a morte porque em qualquer lugar tem mortes, né? Sangue, quando o sangue tem a ver com alguma coisa, tem mortes por trás. Energia, conhecimento, tudo tem morte por trás, tá bom? E talvez uma das coisas legais dele seja desmascarar. Talvez se desmascarar essas pessoas, elas percam parte do seu poder, tá bom? Então, eu acho
Que é isso? Ah, e é claro, máscaras tem a ver com a seita da máscara, no que eu ia falar antes, mas aí eu preferi falar antes sobre o que é conhecimento. E eles têm uma espécie de seita que utilizam-se de máscaras, mesmo diferentes. Então, enquanto as seitas das máscaras tira a tua personalidade, faz você perder suas memórias e ser 100% apático, as máscaras desta temporada te deixam com vontade de matar e devorar alguém, mas parecem não tirar o seu controle e calmaria. Um claro equilíbrio entre o sangue e o conhecimento. Então é isso, muito obrigado ao Mano Júlio que ajudou nisso. Talvez separar os vídeos não esteja adiantado porque foi meia hora falando. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E não se esqueçam, últimos dias para se inscrever no meu RPG de Mesa Magia. Tem imagem nova lá, se você quiser tocar, mesmo que você já tenha se inscrito. Clica lá no primeiro link da descrição, Magia RPG, o meu sistema de RPG para você fazer o pré-registro. E vê lá, tem uma imagem nova de 2 páginas, bem legal. Quem falou que vocês evolucionaram?